Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não estava muito bem das pernas. Pelo fato de ter assinado o Tratado de Versalhes, o país era militarmente limitado, com um exército de apenas 100 mil soldados. Ainda mais complicado eram as dívidas. Como a nação estava arrasada e ainda teve altos custos para reconstruir suas cidades, o governo decidiu tomar a pior decisão possível para a economia: imprimir mais dinheiro da moeda local, o marco. A intenção era comprar moedas mais valiosas e, assim, quitar as dívidas. O problema é que quase todo mundo sabe que imprimir grandes quantias de uma moeda é uma péssima ideia. Por ter mais dinheiro circulando, o marco acabou perdendo valor e agravou ainda mais a crise alemã. Em 1923, a Alemanha não pagou uma dívida de indenizações aos outros países por causa da guerra, o que fez tropas francesas e belgas ocuparem as principais regiões industriais da Alemanha, fazendo surgir também greves nos meios de produção. Bom, diante desse cenário, a inflação foi nas alturas, a ponto de bater 29.000% ao mês. O preço do pão, por exemplo, custava cerca de 250 marcos em janeiro de 1923. E em novembro já custava cerca de 200 bilhões de marcos. Isso mesmo que você ouviu. 200 bilhões. Imagina você ir comprar um pão francês na esquina da sua casa e ter que desembolsar bilhões de reais. A quantia de dinheiro que as pessoas carregavam era assustadora. A crise na Alemanha era devastadora. Estava matando as pessoas de fome e o país não tinha muita perspectiva de uma mudança breve. Foi então que o mais inesperado aconteceu. Os mesmos países que derrotaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial resolveram ajudá-la criando o Plano DOS, que basicamente envolvia uma ajuda financeira desses países para reerguer a economia alemã. Foi diante do tropeço dos Estados Unidos que a Alemanha surgiu das cinzas como uma fênix. Em 1929, os Estados Unidos passaram pela Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história. Com isso, os bancos norte-americanos pararam de liberar dinheiro para a Alemanha, deixando o país em uma situação delicada mais uma vez. Mas então, como foi que a Alemanha construiu um exército tão grande e tão forte que conseguiu praticamente destruir a Europa? Apesar de ter assinado o Tratado de Versalhes, a Alemanha não cumpria as regras do tratado. Ao menos era isso que acontecia por baixo dos panos. Primeiro, eles treinaram um número assustador de policiais. Além disso, existiam grupos militares espalhados por todo o país. Mesmo essa prática sendo proibida, a Grande Depressão dos Estados Unidos abriu uma brecha, já que os alemães passaram a ter uma certa liberdade fiscal. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo na Alemanha. E a ascensão de Hitler ao poder potencializou ainda mais o surgimento de grupos militares. Na época, os alemães estavam desolados. A crise, a fome e a péssima qualidade de vida deixaram o povo alemão muito sensível, a ponto de qualquer discurso que prometia uma vida melhor poderia ser facilmente aceito. O discurso radical de Hitler foi aceito e o Partido Nazista passou a reinar no país. O partido defendia a militarização e era claramente antissemita, ao mesmo tempo em que criticava duramente o Tratado de Versalhes. Diante deste cenário, a Alemanha começou a crescer de forma muito rápida. Como eu disse anteriormente, Hitler era um ditador cruel, um genocida e todas as coisas ruins que você pode imaginar. Mas ele só era tudo isso
por ser extremamente inteligente. É como dizem por aí, quando a inteligência e a genialidade estão nas mãos erradas, podemos esperar o pior. Nas mãos do ditador nazista, a economia alemã passou a ser voltada para o militarismo. Em 1935, as Forças Armadas Alemãs já contavam com tropas de mais de 500 mil homens e com 2.500 aviões. Nessa época, Hitler também revelou ao mundo que já possuía um novo e grande exército, alegando que era uma medida defensiva para manter a paz. Os países confiaram na palavra do ditador, que, na verdade, só pensava em expandir seu território. No ano de 1938, a Alemanha anexou a Áustria, terra natal de Hitler. Em 1939, o exército alemão já tinha 4 milhões de soldados, momento em que ele decidiu invadir a Polônia e começar a Segunda Guerra Mundial. Reino Unido e outros países declararam oposição à Alemanha. Mesmo assim, Hitler não parou. Em pouco tempo, os alemães dominaram a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Grécia. A tática para um país pequeno e supostamente fraco conquistar tantos territórios foi fazer ataques surpresas e rápidos, principalmente usando aviões e tanques em países que ainda se defendiam com estruturas da Primeira Guerra, as quais se tornaram ineficazes contra o armamento alemão. A verdade é que enquanto os outros países estavam vivendo em paz, fazia muito tempo que a Alemanha planejava a guerra. E o resultado foi desastroso, com parte da Europa sendo destruída, países completamente devastados e muito derramamento de sangue. Mas as consequências não foram só essas. Na verdade, no pós-guerra foi possível ver o tamanho do prejuízo que os alemães causaram para todo o continente europeu. Para começar, Hitler destruiu completamente a hegemonia e influência da Europa sobre grande parte do mundo. Dentro de 15 anos após o fim da guerra, Grã-Bretanha, França, Bélgica e Holanda perderam seus impérios. Se antes uma grande porção de nações europeias havia dominado o mundo, no fim da guerra, muitas delas tinham perdido tudo. Após a guerra, muitos países focaram em reconstruir suas cidades e perderam a ambição de serem as maiores potências do mundo. Mas veja bem, eu não estou vangloriando o fato de que a Europa dominava e colonizava boa parte da Terra. Estou apenas relatando que, antes de Hitler, a Europa era um continente extremamente poderoso e influente, e ele simplesmente acabou com isso, após deixar boa parte da Europa arrasada. Por outro lado, enquanto os países europeus estavam arrasados, os Estados Unidos passaram a ser o país da vez. Enquanto Hitler achava que sua derrota seria a glória dos soviéticos, quem realmente se beneficiou foram os Estados Unidos, ocupando a Europa e distribuindo sua cultura por todo o continente. Podemos dizer que os Estados Unidos quase redefiniram a cultura europeia. Essa foi a coisa mais importante que Hitler conseguiu. E a última coisa que ele esperava. Ele atraiu os norte-americanos para o coração da Europa e deixou os europeus completamente vulneráveis aos modos de pensamento dos estadunidenses. Hitler sempre é lembrado por todas as atrocidades que cometeu, mas também por ter devastado a Europa e por ter começado a guerra que mudou o mundo de forma inesperada. E foi assim que Hitler destruiu a Europa. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau!